Sejam bem-vindos ao Story Led Leaders, o podcast da Salespring, falando sobre os líderes e a história por trás deles. E hoje estamos aqui com Marcelo Ozes. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado. Eu estou mais acostumada a chamar você de Ozes. Por favor. Então, Ozes, primeiramente, conte um pouco quem é você. Vamos lá. Bom, eu trabalho na área de tecnologia, mais especificamente com a área de dados, e trabalho há 20 anos nessa área. Passei por empresas de varejo, né, Via Varejo, Magalu, Ambev, e atualmente estou cuidando da área de dados e AI no Porto Seguro Bank. Ai, que legal. E, tirando a parte profissional, quem que é o Ozes por trás desses cargos e dessas empresas? Conta um Legal. pouquinho dessa história. Vamos lá. Bom, tenho 42 anos, Isa, sou casado, tenho 2 filhos pequenos, 5 anos e 3 anos, então boa parte da minha rotina hoje, né, tá voltada ali às crianças. Eh, Acho que gosto bastante de música, acho que faço bastante atividade física ali como uma válvula de escape, né, a gente que é de tecnologia tem que ter. E acho que é isso, Isa, é isso que eu faço hoje. Você acha que quando você começou a ser pai, mudou muito como que é a sua vida profissional, esse equilíbrio? Eu acho que mudou bastante, mudou bastante. Além da busca do equilíbrio, né, que obviamente tem que ter, eu acho que também muda um pouco da maneira como você trabalha. Você tanto dos seus planos e os desafios que você tem, mas também acho que como você enxerga o teu modelo de liderança. Acho que você entende mais as pessoas, né, você passa a ter um lado, pelo menos para mim, eu acho que foi um lado humano mais forte. Então eu passei também a enxergar completamente diferente a questão de time. Muito bacana. E acho que é interessante porque você nunca foi uma pessoa desumana, você sempre teve esse aspecto humano. É verdade. Mas acho que, pra mim, me ficou mais aflorado. Você ficou mais olhando a pessoa por trás e não necessariamente só a entrega. Exatamente. E muito acho que talvez alguns preconceitos que eu tinha antes, não vou nem chamar de preconceito que não era, mas eu já tinha uma ideia formatada de alguma reação ou de algum comportamento. Poxa, puta, ele faz isso porque ele é assim, né. Agora eu já consigo enxergar, poxa, ele tá tendo essa reação porque aconteceu isso com ele, porque a empresa, né, tá num momento diferente, ele não tá sabendo lidar. Então acho que eu tô mais profundo nessa relação, sabe. Você entende melhor o contexto da pessoa, do porquê que ela tem aquela reação e não necessariamente só o que você quer Totalmente, Isa. quer Mais enxergar. empatia, Mais acho que é empatia. isso. E como que é para você essa questão de liderança de cargo técnico? Você acha que tem diferenças? Como que é, às vezes, você liderar uma pessoa que tecnicamente entende mais? Super. Tem. Bom, o meu time é bem mesclado, né, então, eu tenho um pessoal bastante técnico, bem profundo tecnicamente, e eu tenho pessoas já um pouco mais eu tinha um time de produtos comigo, então esse time de produtos já é um time mais estratégico. E eu vejo que pro pessoal técnico, você tem que falar de outro jeito, então, né, eu não exponho, por exemplo, eles em reuniões que são um pouco mais acaloradas, que tem um público ali que eu sei que vai ficar desconfortável para eles, né. Eu também lido diferente nos nossos one on ones, então eu sei que talvez o modelo de carreira que eles esperam é totalmente diferente do que uma área de produtos digitais, por exemplo. E aí eu tento fazer completamente formatado, né, para essa galera técnica. E você teve um momento que também porque acho que o conceito de carreira em Y é muito mais forte dentro de tecnologia, de você ir para um caminho ser Verdade, mais especialista, do que você pensar em desenvolvimento de carreira mais vertical, de que você quer subir. verdade. Você desde cedo teve essa visão de que você queria virar líder ou você também teve momentos em que você só queria ficar o especialista ali no seu cantinho? Essa pergunta é legal, Isa. Ontem eu estava conversando com uma liderança técnica minha, ele me fez exatamente essa pergunta. Então, vou repetir aqui. E aí me fez pensar. Eu acho que para mim foi natural. Quando eu comecei a minha carreira, eu adorava aquela parte técnica, então para mim era muito legal ficar ali na frente do computador, aprender. Eu acho que eu não perdi isso hoje, mas eu lembro até hoje que eu tive um projeto que eu entrei como eu era parte integrante do time, e aí o projeto precisava de alguém que começasse a conversar diferente com a área de negócio, então estava tendo uns atritos, né, a gente era muito técnico, a área de negócio não entendia o que a gente falava, e eu meio naturalmente me posicionei ali. E aí eu vi que no final do projeto eu estava meio que liderando, né, ali sem querer, não era líder das pessoas, mas as pessoas centralizavam em mim. E a partir de então acho que foi que eu comecei a evoluir nesse sentido, eu nunca larguei mão do técnico,
eu gosto ainda, aprendo, acho que faz parte da minha essência, mas a partir daí eu comecei já a evoluir na questão de gestão. Putz, como é Isso que foi muito depois da sua formação? foi. Eu me formei, vou entregar aqui, eu me formei em 2004, e eu tô falando disso aí em 2010, então acho que Você teve ficou bons anos mais para. e para mim foi uma escola. Eu acho que faz, né, acho que não tem receita de bolo, mas para mim foi essencial, porque me deu hoje quando eu não estou mais tão no técnico, e tem gente que conhece muito, muito mais do que eu, mas eu tenho uma profundidade que pelo menos eu consigo interagir, né, então não é distante, a pessoa sabe, eu entendo o que ela fala, a gente consegue trocar. E para mim foi essencial essa base técnica. E é muito doido. Eu também me formei, não vou falar o ano, mas eu lembro que na época, sei lá, na faculdade eu aprendi C. Eu também. Entrega muita idade Entrega muita ter idade. falado de C. E a novidade era PHP. E hoje em dia, assim, tudo mudou e muda semana que vem já mudou de novo. Perfeito. Eu acho que quando na época que a gente se formou, existiam novas tecnologias, lógico, mas elas não era tão rápido, né, você conseguia se aprofundar em uma tecnologia e ficar anos. Eu lembro que tinha a galera lá de COBOL que fazia carreira em cima de uma única linguagem. E Verdade. essa adaptação de muito acelerada também, tanto como liderança, como também esse conhecimento técnico, é meio Super desafiador. é meio insano, É. às vezes. E além disso, Isa, que você falou, acho que tinha essa questão, né, das linguagens, a gente gastava mais tempo numa mesma linguagem, né, a evolução demorava mais. Hoje em dia eu acho muito mais acessível. Então, a pessoa que não é técnica consegue entrar no AI, alguma coisa, um Lovable da vida e fazer algo técnico. E ele pode ir lá e clicar por trás e falar: Beleza, primeiro eu fiz, aí agora eu vou entender como eu fiz". Pô, isso dá uma acessibilidade para um monte de gente que não é tão técnica começar a aprender. Na nossa época não, você tinha que aprender algoritmo, você tinha que na nossa época, tô te incluindo, mas acho que você tinha um esforço diferente, que exigia você uma cabeça um pouco mais técnica. Eu acho que agora é muito mais democrático, sabe. Mas o democrático eu acho perigoso, sabia? É, Porque eu tenho medo de algumas dessas ensinam a parte técnica, mas aí a pessoa acha que então é só aquilo, ela acaba não se aprofundando tanto. completamente, concordo, Ela tem alguns concordo, perigos de: "Ah, joguei isso numa inteligência artificial, então é uma verdade absoluta", concordo, e às vezes ela erra. concordo, concordo. E falta um pouco, às vezes, esse tipo de conteúdo também, É né. verdade. Acho que a profundidade técnica, acho que como tudo, né, você conhecer profundamente aquele assunto, te dá muito mais bagagem, né, te dá pelo menos, como você disse, para você interagir com a inteligência artificial sabendo que ela pode errar, Isso. Se né. você não conhecer o mínimo, você nem vai ter insumo para perceber que ela A errou. verdade absoluta vai vir dali, né. É. Eu concordo. Mas você pega isso, às vezes, no dia a dia, Do meu time, ou do seu time, ou às vezes até da própria área de negócio. totalmente, na área de negócio muito. Eu acho que a área de negócio, como eu te falei, né, eles entendem que está mais fácil o acesso, então a solução chega pronta, né, e aí a gente tem que aterrissar. Mas no meu time eu pego também, porque tem atividades que talvez ficaram mais, triviais para um perfil, então a pessoa vem evoluindo, fala: "Pô, isso aqui eu já sei fazer". E aí ele usa uma IA para automatizar e delega aquilo 100%, nunca mais volta, né, e aí para de evoluir e às vezes vem um retorno errado. Então a É gente tem bastante isso. é como se fosse o médico quando você já chega na doença, você chega para o médico e fala: "Não, eu já sei completamente a minha doença, você Exatamente. pode só me receitar esse remédio, porque eu já sei que eu tenho". E aí você toma esse remédio para resto da vida, não É. aumenta a dosagem, tá tudo certo. Isso é perigoso mesmo. É. Eu também a minha faculdade eu sempre tive esse pezinho, eu gostava de tecnologia, mas eu também gostava mais da área de negócios. Só que para mim foi mais fácil começar pela área de negócio do Você fez que o caminho eu fiz o inverso. caminho inverso. É, é. Eu fui ao contrário. Eu tive que aprender muito a lidar com o negócio, bati muito cabeça, mas eu já tinha uma bagagem técnica. E aí você foi fazendo essa Fui fazendo migração. essa migração. E acaba sendo perfis muito complementares, né. Total. Eu lembro também quando a gente ia discutir alguma coisa técnica, eu falava: "Não, isso daí é fácil". E daí a gente acabava chegando: "Não, não é tão fácil assim". É. Acho que acaba trazendo, enquanto área de negócio, às vezes a gente acaba tendo essa definição de que deve ser tudo muito fácil. "Ah, mas por que que o sistema não pensou nisso?". É É quase só como se fazer fosse uma assim. entidade pensante, É tão óbvio. é tão óbvio. É.
O óbvio precisa ser dito. E acho que tem o inverso, eu vejo, na liderança do time, quando a gente volta de uma reunião, às vezes o pessoal fala: "Pô, meu, o pessoal de negócio não sabe o que quer. O pessoal de negócio é confuso", então né, é difícil você achar esse equilíbrio. Tem os silos às vezes, né. Total. E É o que você falou, né, o que talvez eu não conheça é muito fácil. É porque eu não conheço. é. É. E esses silos, assim, dentro das empresas, você acha que isso também melhorou conforme as áreas conseguiram, eh, até pela questão dessas consultas mais rápidas, aumentou a empatia ou acabou dividindo mais, porque daí sim parece que as coisas são mais fáceis? Olha, Isa, eu passei pelos 2. Acho que eu tenho, exemplos aqui dos 2 cenários. Tanto o cenário onde eu vi áreas de negócio muito mais tentando entender melhor, valorizando o trabalho e principalmente fazendo junto, né, acho que esse é o essencial. Mas eu também vejo hoje em dia, vou te falar do atual, eu tenho áreas que eu atendo hoje que ainda assim são silos, sabe. Pô, é muito, o relacionamento é sempre esse toma lá da cá. Não entreguei porque você não me entregou e eu, pô, não te entreguei porque você não me pediu, e fica esse ciclo, a gente não sai do lugar. Mas na empresa que eu estou hoje, por exemplo, a gente já tem isso consciente, o que para mim é uma evolução. Então a gente já declarou que esse é um ponto que a gente precisa tratar juntos. E tem áreas de negócio, tem exemplos que, nossa, a gente conseguiu evoluir de uma maneira muito legal. Então chega um problema, a gente dá as mãos, entende junto, cada um pega o seu cenário e a gente chega do outro lado. Então, acho que ainda tem trabalho para fazer, mas eu vejo as empresas preocupadas com o tema e acho que já tem cases bem legais aí de coisas funcionando. Nessa parte mais de produtos Dos ou 2, dos dos 2? 2. Você acha que as pessoas começaram a entender melhor como dados pode ajudá-los? Acho, acho. E acho também que eu provoco muito isso no meu dia a dia, tento provocar que não é só de tecnologia. Eu não consigo entender de fraude o tanto que o nosso head de fraude vai entender, eu jamais vou fazer aquele trabalho. Então ele precisa estar junto para me munir dessas informações, para que aí sim eu com dados consiga entregar algo para ele. Então a gente tem o caso na empresa da área de fraude, por exemplo, que a gente teve muito esse acordo, né, então ele veio, muniu a gente de informações, pediu da maneira correta, pediu de uma maneira que fez sentido ali para as 2 partes, e a gente também se obrigou a entender um pouquinho do contexto dele. "Poxa, o que que é fraude? Como eu ajudo?". Então ficou algo que toda vez que surge um problema, as 2 partes estão ali interligadas. Outro resultado, muito diferente. Você acha que você leva essa visão até para o seu dia a dia? Eu brinco que, assim, eu acho que eu não sei fazer nada fora do Excel. Seja que seja no Excel, eu preciso ainda para organizar meu pensamento, às vezes eu ainda preciso colocar. Você acha que o seu profissional acaba se misturando com o seu dia a dia? 100%. Na sua linha de raciocínio? 100%. Você vai fazer lista de mercado, você faz no Excel? Totalmente. Achei que eu era a única. Eu baixo um app, é que a minha esposa não usa, não me acompanha, mas eu tento. Exatamente. E acho que até isso que eu falei, eu tento também, puta, é uma área que talvez eu não entendo tanto, mas eu me forço a entender, porque acho que, quando os 2 lados estão ali alinhados, a coisa anda muito melhor. Quando é questão de app, eu sou leiga, acredita? É, Eu prefiro muito mais o Excel raiz. O Excel raiz, vou fazer uma formuleta ali, do que app. Eu sou muito ruim de utilizar qualquer tipo de aplicativo. Nisso eu sou ignorante virtual. Mas olha, eu vou te confessar, assim, eu faço muito mais pela curiosidade que eu tenho de conhecer. "Puta, como é que esse app? Deixa eu testar, deixa eu ver", mas o básico sempre funciona, né, já dizia uma antiga chefe nossa, né, "o simples bem feito, né, mais Antes feito vale que antes feito perfeito. do que perfeito". Então, confesso para você que, assim, por exemplo, todo o meu controle financeiro, que é algo que eu tenho mais carinho, Excel. Aí eu já não uso app, aí eu tô mais no basiquinho ali, entendeu. Lista de compras, vou testar esse app. E vai utilizando. Vou tentando, né. E quando a gente fala, voltando para a questão lá da interface, assim, das áreas, hoje qual que você acha que é o maior desafio, técnico? Tem essa questão dos silos entre as áreas, mas hoje quando a gente fala de dados, eu sei que a questão da qualidade dos dados é muito ruim. Queria entender um pouquinho melhor sobre isso. Eu acho que esse é um desafio super relevante, a qualidade. Eh,
Mas hoje, é o que a gente estava falando no começo, pra mim a velocidade com que se vendem soluções prontas que, né, quando você pega qualquer consultoria que você chamar, vai te falar: "Olha, eu tenho aqui, eu uso AI". Mas quando você tenta aplicar na tua realidade, é é diferente. Então acho que essa velocidade atrapalha, né. Então tem o desafio técnico da qualidade do dado, isso tem que ser feito, mas para mim hoje o meu principal desafio é isso, é como é que eu consigo equilibrar a ânsia de negócio, porque: "Ah não, tá pronto, o rapaz veio aqui e falou que funciona". E aí eu que tenho que vir e falar assim: "Tá, mas assim, a gente não tem os dados aqui ainda, Tá, mas mas, né, olha, você nem me pediu para a gente organizar os dados aqui de uma maneira que ele consiga consumir". Então, hoje o meu principal desafio acho que é esse, Isa, de aterrissar e conseguir endereçar uma demanda na velocidade que o negócio quer, né, não vai ser nem nunca vai ser a que ele quer, mas numa velocidade que seja aderente, só que com qualidade. então acaba virando a velocidade vem pelo hype e não necessariamente porque de fato ela consegue ser aplicada. Exatamente. Tem coisas que acho que são muito a tecnologia trouxe, né, e aí sim são rápidas, mas quando você fala de soluções robustas numa grande empresa, é diferente, né. E entre terceirizar e fazer dentro de casa, o que que você pensa? Eu tenho os 2. E aí um pouco do racional que eu uso, assim, olha, é core pra empresa, essa inteligência que faz sentido a gente manter aqui dentro por conta do, né, do que foi aplicado em negócio, a minha tendência é terceirizar. Desculpa, internalizar. Quando é algo mais, putz, dia a dia, olha, tem aqui um processo de ingestão de dados, tem aqui processos mais manuais que não tem tanta inteligência, a tendência que eu tenho lá é de terceirizar. Mas vai muito de use case, assim, eu muitas vezes também eu começo projetos que eu sei que são core, mas para acelerar a gente terceiriza, e depois a gente vai internalizando aos poucos, né. Tem muita mão de obra boa no mercado hoje, acho que tem consultorias boutique de todo assunto que você precisar quando a gente fala de tecnologia. E eu acho super saudável até para o time vê coisas de fora, vê problemas e cenários de outras empresas, eu acho que também recicla bastante o conhecimento do próprio time. Eu acho que às vezes a gente se acostuma com o problema também, né. Faz sempre do mesmo jeito, é Faz sempre sempre do do mesmo mesmo jeito, problema. sempre a mesma solução, Exato. e às vezes é bom ser instigado a pensar diferente com pessoas que estão focadas em cada nicho desse problema, né. Completamente. E eu falo, com o meu time lá, né, Isa, cada um tem a consultoria que merece. Então, assim, vai muito de como você usa a consultoria. Eu tento sempre trazer eles para perto e passar o meu desafio. Tento não passar tarefas. "Não, preciso que você faça isso, isso é uma consequência. Ó, o meu desafio aqui é aumentar a nossa aderência aqui no time de crédito. Ó, eu preciso organizar aqui a cultura de dados aqui nessa área tá fraca, me ajuda nisso". E aí, óbvio, isso vai refletindo em tarefas, mas eu sempre trago eles para o meu desafio. Isso faz bastante diferença. Na minha época de consultoria eu tinha essa dificuldade às vezes de explicar para as pessoas o que que era uma consultoria, justamente porque às vezes, Confundir isso com braço. confunde com braço, ou confunde com tarefa, e aquela lógica do T também, né, eu tenho a experiência e eu sou generalista ao mesmo tempo. Perfeito. Então é um pouco de como que você consegue ser geral para você também não ficar, travado num único segmento ou numa única área, mas que também, de uma forma generalista, entender também que do negócio quem entende é a empresa. Exato, exato. E acho que você prepara o terreno, porque eu também enxergo o outro lado, o meu lado empático aqui. Eu enxergo o lado da consultoria, né, porque normalmente a consultoria chega e fala: "Pô, ele só vai falar a hora do meu relógio". E não é isso, acho que ele traz uma experiência e tira a resistência de lado e tenta entender, né. Óbvio que ele vai chegar e ele vai pegar problemas que a gente já conhecia, mas talvez a abordagem para resolver aquele problema vai ser completamente diferente. Então, eu tento trazer muito esse lado, como você disse, consultoria. E aí, isso em tecnologia não é todo mundo que faz, tecnologia normalmente é body shop. "Ah, aloca aqui 10 recursos que eu tenho que entregar aqui 20 projetos", né. Então eu tenho tentado lá fazer diferente, eu tenho, por exemplo, 2 consultorias só. E aí muito nessa linha, todo começo de ano eu chamo eles: "Ó, essa é a minha estratégia, a gente vai reciclando", então é um relacionamento diferente, né, acho que surte muito mais efeito. Quando você fala da alocação, 10 pessoas, eu lembro também de uma máxima que acho que quase todo mundo de tecnologia fala do 9 mulheres grávidas não fazem filho em um Um mês. mês. Como que é essa também essa divisão entre prazo, equipe,
Como que você sente que essas dificuldades ou não é, isso é um pouco mais claro, ou é só colocar recurso que o negócio fica pronto rápido? Não. Olha, eu acho que é relativo. Tem casos em si que acho que sim, você colocar recurso resolve mais rápido. Existe um limite, porque você tem que gerir esses recursos, né. A gente está trabalhando em cima de uma plataforma só, então, assim, existe um limite. Eu vejo no meu cenário agora, né, e até nos meus anos aí, nas últimas empresas que eu passei, eu acho que isso está muito mais claro para a área de negócio, é muito mais fácil você explicar, né. Mas a pressão por prazo sempre vai existir, não tem jeito. É a tríade, né, esqueci, é prazo, qualidade e É preço. isso, você nunca vai ter os 3, né, vai ser mais difícil você ter os 3, é mais desafiador. Mas eu acho que, de novo, né, a gente tem que entender. Então, talvez por que está vindo aquele prazo, né? O que que a empresa por que que a empresa está tão ansiosa para ter aquilo pronto? E aí talvez a gente consiga propor soluções parciais. Acho que veio muito a questão do agile, da gente quebrar em sprints, e tal. E acho que ajuda muito. A gente usa assim, porém tem demandas que, meu, o prazo é regulatório, você tem que fazer, senão você vai tomar uma multa, tem que fazer. Acabou. E aí você, puta, é mais recurso, vamos, tentar trabalhar o escopo, mas tem que fazer. E tem outros que você consegue ir agregando valor, né, com o tempo. Eu acho que a área de negócio está muito mais receptiva para isso, na minha visão, né. Acho que a gente consegue negociar muito melhor do que alguns anos atrás que não tinha negociação, né. Eu até você falou do ágil, eu esqueci que existia um modelo antes do ágil. Parece que a gente está tão acostumado Não é? que há poucos anos atrás, não é tão antigo assim, que era só cascatona e projeto funcionava muito desse modelo. Eu lembro que eu me formei em PMO. PMO não, era PMP. PMP, é PMP era o verdade. hype da época e não existiam entregas parciais, até pela questão da tecnologia, né, acho que também não permitia entregas parciais, porque você tinha que fazer todo um pacotão, um deploy, você lembra que existia ainda o deploy por pendrive, que daí você levava da É, máquina e colocava. Então acho verdade. que mudou muito o formato. Você chegou a trabalhar nessa época da cascatona do pendrive? Super, trabalhei. E aí, então, funcionava para alguns casos, né, para outros não. E acho que era o problema das épocas antigas era isso, né, agora é PMP, então tudo é PMP. Vamos fazer qualquer demanda em PMP e é assim que a gente vai tocar. Quando veio o ágil, eu senti isso também, eu fui para uma empresa na época que era ágil, não importava o tamanho do projeto, não importava o que era, tinha que seguir o framework. E aí você fica meio preso, né, você não consegue porque, no fundo, você precisa agregar valor ou resolver um problema da empresa. O PMP, o ágil, qualquer framework que você vai usar, para mim é ferramenta. Você escolhe a que melhor se aplica ao teu problema. Eu voltei agora, por exemplo, eu contratei um gerente de projeto para uma demanda que tinha lá, que eu tenho. Porque era assim, tinha que fazer, é um assunto regulatório, não tinha muito como eu discutir. Então, assim, é acompanhamento de projeto, é garantir realmente que o time PMO. E tá tudo certo. E, e acho que, de novo, foi muito fácil para eu explicar para a área de negócio. Eu falei, não, tá certo, é isso aí, esse aqui não tem brecha. É, o tal do produto digital trouxe muito isso, né. Verdade. Você acha que separa muito, o que é produto do que é tecnologia? O que que essa fronteira, eu sei, a gente entende que o pezinho lá, o pezinho cá, sempre trouxe pra gente essa visão de que era um gap de não ter uma lógica de produto. Mas também tudo virou produto. Então, tem coisa que não é produto, tem coisa que é Concordo, mais tech, tem coisa que concordo. é mais negócios, e como que fica esse também essa nuvem cinzenta nessas diferenças? É. Acho que entra naquilo que eu comentei, assim, não dá para rotular tudo. Nem tudo é produto, como você disse. Então, eu vejo a área de produtos hoje, pelo menos a que eu toco lá, eu tenho uma área de data products dentro do meu time. E muito da missão deles é a gente entender a dor do negócio, entender como uma solução de dados pode ajudar ali, independente de qual é essa solução. Às vezes a solução não é um produto. Às vezes a solução é eu entregar uma base com qualidade para uma área X todo dia. É isso, a gente resolveu um problema. Tem outras que é um produto que a gente pode evoluir, né, que a gente pode dar continuidade, a gente pode até pensar a longuíssimo prazo. Eu tenho produtos lá que é assim, que eu estou tocando há 3 anos e acabei de renovar a squad dele. Então acho que o problema todo é rotular, acho que a área de produto entrou muito: "Ah, precisa ser produto. Sou um PM, cadê meu produto?".
E eu tento quebrar um pouco isso, sabe? Você é PM de uma área de negócio. E aí dentro você vai entender se tem produtos ou se tem outro tipo de soluções. Eu vejo assim. Sempre falando da questão da empatia. Você vê como eu tô. Mas, O tema mas tá claro. o tema tá claro. Mas não é verdade, porque toda vez que eu tentei ir por um caminho de muito radical, a coisa não encaixa, né, então você acerta muito para um lado, erra muito para outro lado, e aí não tem esse equilíbrio. Tem funcionado muito essa questão da gente flexibilizar, né, no time tecnologia com negócio, tenho saído do outro lado muito mais fácil. De 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 dia a dia, você diz, ou mais de As entregas? 2 coisas, as 2 coisas. Acho que o dia a dia reflete, porque é nítido quando você quer ajudar uma pessoa, ela vê que você quer ajudar, acho que muda o relacionamento. Problema sempre vai ter, mas a pessoa entende que você está ali para resolver junto com ela, quando você tem essa postura. E de entregas idem, porque eu falei, às vezes a gente é tão simples resolver o problema, né, que está na nossa cara, mas a gente fica tentando encaixar isso num produto. Eu tenho um caso, eh, numa das empresas que eu trabalhei, a gente tinha um desafio de implementar geolocalização para fazer entregas mais rápidas aos clientes, uma das empresas de varejo. E aí era super complexo, a gente leu cases do Uber, porque dividia muito bem ali, ele quebrava em losangos, era super complexo, tinha que pegar o estoque de cada loja, então quanto tempo ia gastar, super complexo. E aí eu lembro que a gente fazia várias entrevistas em lojas e era algo que a gente estava com muita dificuldade de entregar algo rápido. E aí um dos PMs, ele chegou, conversou com o vendedor, e aí para resumir aqui a história, o vendedor tinha muita dificuldade no começo do dia dele para saber quais eram os marketplaces que estavam perto dele. Essa era uma dor. E aí ele perguntou: "Se eu te mandar isso numa planilha no teu e-mail todo dia de manhã te resolve?" Ele falou: "Nossa, me adianta meio dia de trabalho", porque ele entrava no Google para fazer. E a gente tinha a informação lá. Então enquanto a gente estava aqui lendo o paper do Uber, que era muito legal, era tão simples quanto a gente mandar. E eu lembro que a gente fez, e assim, foi muito legal, porque os vendedores pô, oh, nossa, que bom, deixa eu te ajudar então, agora a gente vai automatizar isso, agora a gente vai, nossa, que legal. Então assim, Vocês tentando construir o avião e o que não ele é? precisava era É ali de um um bilhete. patinete, um bilhete. Então, acho que a gente ia chegar no avião, mas a construção foi, sabe, a gente foi agregando valor, foi agregando e principalmente escutou. Escutou ali o vendedor, que era o nosso usuário na época. Foi bem emblemático esse case. E às vezes eu também me pego assim, "Ah não, eu quero todos os dados possíveis, porque vai que um dia eu use. Clássico. Deixa eu guardar isso, porque vai que um dia eu vou precisar", e aí você começa a a tentar pensar muito lá para frente, "Não, se eu tivesse um indicador disso, deve ser muito legal um indicador disso". E esse indicador nunca chega. Isso. E quando eu vejo, está consumindo um monte de informação que talvez não é aquilo que vai gerar grande valor. Total. Eh, Quando você vai num restaurante que tem aquele cardápio gigante, é difícil você escolher. Você fica em dúvida, né, você demora. Eu acho que para dados eu faço a mesma analogia. Quanto mais dados você tem, bom, legal, mas se você não souber o que você quer, vai te confundir. Eu tenho um exemplo atual. Eu tenho uma área que pediu dado, a gente foi colocando. Recentemente eles vieram e falaram assim: "Meu, tem muito dado, você precisa me ajudar a resumir isso". Então é exatamente o case que você trouxe. Acho que a gente colocou tanto que a galera: "Opa, espera aí, como é que eu uso esse negócio?". Ficou afundado no dado. Ficou afundado no dado. Tem E que aí ser muito assertivo. E aí eu acho que a área de produto ajuda muito. a tentar pensar, você Tentar diz? pensar e dizer: "Cara, o que que você quer? O que que você quer ver?". A gente brinca, a gente tem um frameworkzinho lá interno, que não é um framework robusto, mas são perguntas que a gente faz. Primeiro, o que que você quer resolver e os 5 porquês. Então, assim, nesses 5 porquês você consegue: "Cara, por que que você quer esse dado?". "Ah, porque eu queria enxergar minha venda de ontem". "Ah, mas precisa ser real time?". A gente vai, né, derivando, e aí a gente ajuda eles a falar: "Pô, então tranquilo, cara, ó, você já tem isso aqui". "Ah, mas agora eu queria cruzar com outro". "Pô, legal, vamos lá, próxima etapa", né. A gente tem tentado orientar, assim, eles. É, eu lembro bastante dessa dor que a gente sofreu de aí tem dado demais, e aí você pede performance, aí eu reclamo que a performance não tá legal, mas eu que pedi para armazenar um dado que eu nunca ia usar depois na vida. Exatamente. A gente vai criando alguns,
Já que entrega uma ideia de alguns gremlins, né. É, E aí quando vê, eles já se multiplicaram e você tá com informações que daí você não consegue rodar um dia de informação. perfeito. E você às vezes as informações elas são paralelas, você não sabe qual que é certa, né, uma afeta a outra, é confuso. Acho que a qualidade tem que a gente tem que ajudar a área de negócio também a ter qualidade nos dados. É que o mundo dá voltas, né, porque eu era do vai que vou precisar dessa informação lá, vai que um dia eu quero saber exatamente o que foi feito há Deixa aí. 20 anos atrás, deixa lá, vai que um dia eu vou precisar, a gente vira quase um acumulador de dados, É né, isso. E custa dinheiro, né, e custa. custa dinheiro para manter. Mas custa muito? Depende, olha, eu acho que quando a gente fala de tem um custo para mim que eu acho que você tem que ir derivando. Quando você fala assim: "Ah, storage", armazenar o dado custa muito? Talvez não hoje em dia. Bem, óbvio, depende do volume e tal, mas talvez não. Mas aí você precisa ter governança, você precisa entender, né, que aí tem a área de ciência de dados, ele vai ver que tem muito histórico, ele vai falar: "Opa, quero usar". E aí o modelo vai ficando mais complexo, então acho que tem todo o satélite dessa decisão que eu estou enfrentando esse desafio hoje, por exemplo, que acho que a gente tem muita coisa, a gente tem toda a questão de dados frios, dados quentes, mas é difícil manter, né, porque vai gerando a pessoa quer usar, mas não sabe direito para que que serve, aí coloca, então acho que o tudo isso custa muito. Tem esforço de pessoas, tem esforço de processamento, o dado está lá armazenado, mas, né, o que gera, a consequência do que gera eu acho que é caro, E governança também parece um tema geral, assim, mas também ele é, no dia a dia, bem difícil da gente manter. muito. Manter o mesmo conceito, às vezes a gente acaba mudando, e daí aproveita nossa, isso daqui eu tenho até aflição, até arrepia. De: "Ah, não, deixa eu reaproveitar esse campo aqui para um outro conceito totalmente nada a ver". Perigoso, Perigosíssimo. perigosíssimo. Eu passei, acho que por situações, assim, onde teve muita área de negócio que me falava assim: "Eu sou o dono do dado, eu decido como esse dado é". Mas dado, a gente brincava, né, quando você tortura o número, ele fala o que você quer, né. E, eu assim, a posição da área de dados que eu tento levar comigo é assim: "Ó, beleza, eu vou ter aqui a verdade absoluta, que é o dado puro". Ah, mas a Isabela trabalha na área comercial, ela é dona do dado, ela quer pôr 10% a mais em todo o número. Tô te contando um caso real da empresa que eu trabalhei. O head lá queria, porque a meta ele achava que tinha que ter, tinha que estilingar um pouquinho para cima. Ok, mas eu falava para ele, falava: "Na tua camada, aqui eu vou ter o dado cru. Se alguém perguntar: 'Mas qual é o número real?', é esse. Ele que é dono do dado decidiu fazer isso, tá tudo certo". Então, mas é uma negociação, né, não é tão simples, não é tão quanto eu estou falando aqui. Acho que é um universo de dados onde você tem que ter vários controles para garantir essa verdade. E mesmo quando você não dá essa tapinha no dado, você consegue passar uma informação positiva de qualquer informação. Não precisa nem Exatamente. torturar tanto, mas você consegue passar uma maquiagem ali, coloca não, mas compara com o período que você Compara com quiser, né. 3 anos atrás, estava É, bem melhor. É, tá vendo? Ó, eu exatamente. melhorei 4% versus 2020, então a gente consegue sempre dar uma colocada. É, E eu sempre faço essa diferenciação, porque existe o dado, posso dizer, mais de dash, e que você tem que interpretar, e daí interpretando você pode contar qualquer coisa. Existe o dado de fato que vai te levar para um plano de ação. E eu sinto que às vezes as pessoas não estão preparadas para fazer essa abertura, para chegar no plano de ação. Só tem aquele número, é quase como se fosse a montanha russa. Subiu, desceu, e o que que explica? Se nada explica aquele efeito, ele não é talvez um indicador que você deveria estar acompanhando. Você não tem concordo, gestão direta naquele indicador. concordo. Mas essa consciência analítica que você traz, acho que você me perguntou do desafio. É um dos principais desafios que eu tenho hoje. Porque para ter essa consciência analítica, você tem que chamar essa responsabilidade para você, né. Óbvio, de novo, não está sozinha, vai junto, tem um pouco do técnico que pode auxiliar, mas nem todos os profissionais hoje estão preparados para "Não, o dado é meu". Então, alguns delegam 100% coisas que deveriam estar muito no colo deles, que é o que você disse: "Poxa, mas o que que aquele número está me dizendo? O que que eu vou fazer? Se esse índice caiu, qual é a minha ação por trás?", que não depende de uma área técnica. Então, desafio cultural, né, das empresas, eu acho que hoje é um dos principais que eu vejo. Mas você acha que isso evoluiu? Acho que está evoluindo bastante,
bastante. comparado lá Comparado com a nossa com a nossas época que não vamos experiências falar, de COBOL, de C, vai de COBOL. muito, muito, vejo muito. Eu, atualmente, né, as áreas de negócio que eu atendo, eu tenho áreas muito robustas com essa consciência analítica, muito mesmo, de ter times até bem técnicos lá, né, a gente alinha ali a questão da governança técnica, mas eles, nossa, produzem ali soluções de dados com autonomia e têm sites acionáveis, fazem coisas muito legais. E as outras áreas olham e falam: "Pô, e aí, como é que você está fazendo? Pô, me ajuda aqui". Então eu vejo uma evolução muito, muito, muito grande. É, o famoso do você pergunta o que que aquele número significa, pode responder uma primeira vez, mas se você fizer uma segunda pergunta e não entender o que aquele número significa, significa que é mesma coisa você colocar dentro de negócios, dependendo se chover, É, exatamente, pode ser que exatamente. tenha, pode ser que não tenha relação, correlação nenhuma e não é uma habilidade técnica. Não, Você não precisa entender como o número é gerado, você perfeito, precisa entender o número. perfeito. E você acha que você também atua com essa parte mais educativa? Totalmente, totalmente. Porque passa a ser, responsabilidade da minha entrega, né. Então, eu tenho muita a minha meu job description é ter uma plataforma de dados que escala, que tem governança, que tem performance. Então, teoricamente, vou usar o exemplo do Uber de novo. Eu sou o Uber. Se você vai dirigir bem, se você vai dirigir mal, se você vai passar um farol vermelho, não é a minha responsabilidade. Eu estou ali para, né, te dar os passageiros que querem ir de um lugar para o outro, fazer ali a gestão de pagamento. Mas, se eu fizer só isso, acaba minando a confiabilidade da plataforma, né, porque nem todo mundo tem a consciência analítica. Então ele coloca o dado lá e fala: esse dado veio errado, não uso mais, vou continuar no meu Excel". E aí eu tento entrar um pouco mais para tirar isso, "Não, não é que está errado, ó, tem um filtro diferente. Ó, né, acho que você está pegando aqui, como você disse, um número não quer dizer isso que você quer, né, é diferente". Então a gente entra muito, por isso que eu trouxe essa área de produtos de dados para dentro. Eles ajudam exatamente nessa interface. Mas você acha que às vezes você não é o Uber, você é o Waze? É isso, é isso. Adaptar a sua Essa é a analogia. Acho que tem que ser o Uber integrado ao Waze, né, é é, isso. Eu acho que é isso. dar essa direção, às vezes talvez não dependendo de como for, que foi o que você falou também de ter essa cultura. Não precisa ser necessariamente algo online. Eu posso ser um guia de como que era o nome daqueles guia de rua? Sei, o Quatro Rodas, aquele livro enorme, Gigantão, né. É, é, um pouquinho mais automatizado, porque não necessariamente você precisa estar 100% online. Então eu não preciso total. saber que está com bloqueio naquela rua de trás, mas eu, de alguma forma, direcionei um primeiro caminho e a gente vai Você sabe que atualizando. para ir para lá praia, você vai pela zona sul e ali você vai se achando. É exatamente isso. É. E muito também, acho que aí vai um pouco de como tecnologia, a postura de tecnologia, o problema da empresa também é problema meu. Então: "Ah, eu sou plataforma, se vocês não sabem usar, se vira, a minha tá bonitinha aqui". Não é isso, né, que a gente quer no fim do dia. Então acho que a gente também dar um passinho a mais para ajudar o negócio a usar melhor a plataforma e a gente resolver, porque senão vai virar custo, né. "Ah, tem muito dado, tá tudo aqui, ninguém usa". Corta. Eu acho que, se espera mais isso de profissional, né, esse soft skill, eu acho que cada vez mais e mais para frente também, o soft skill talvez é o que mais direciona a gente enquanto profissional. Concordo 100%, Isa. E aí acho que são etapas, né, eu vejo os profissionais que a gente contrata ali, muito técnicos, eles estão amarradão ali em aprender e acho que faz parte do processo. Mas a gente vem trabalhando muito para entregar o mínimo desse soft skill, porque vai fazer a diferença no fim da entrega, né, do quanto você se apaixonou pelo problema e não pela parte da solução técnica. De ficar batendo. É. E você acha que isso veio com a maturidade ou que isso vem como uma mudança de mercado mesmo? Para mim, eu acho que mudança de mercado. Porque cada vez mais pensa com, a IA, tudo, o técnico a gente vai resolver. Virou commodity, entre aspas, né, tô generalizando aqui, não é tão simples, mas é isso no fim do dia. O técnico você junto, consultoria para cá, consultoria para lá, você vai resolver. Agora, o profissional que realmente entende qual é o problema, entende, vai para cima,
resolve junto, eu acho que vai ter o grande diferencial. E você acha que vai ter a experiência veio para você para conseguir ter esses soft skills. Como você acha que quem está chegando agora vai conseguir desenvolver isso? Vai ser com a experiência ou talvez a gente, sei lá, vai ter um novo mercado para desenvolvimento mais de soft skill? Olha, pela minha experiência, isso para mim é um pouco da vontade e de um dom. Vou chamar de dom, porque assim, acho que tem gente que já chega muito assim. A gente tem recurso júnior que a gente contrata que é impressionante, assim, a pessoa já vem, parece que está formatada. E aí eu não sei te responder se ela aprendeu isso na faculdade, faz tempo que eu saí, se ela fez algum curso, mas assim, já Já tem vem mais isso nativo, né? na veia. Ele trabalha, é a forma de trabalhar dele, não é nem dom, acho que é a forma dele de trabalho, ele trabalha melhor assim. Já tem outros que nitidamente, não estão preparados, zero preparados para essa parte, né. Então ali tem realmente aquela evolução técnica para aí sim, ou não, ele entender se ele quer ir mais para esse lado de negócio. Mas eu acho que é o grande diferencial, porque, tá tudo certo com carreira Y, acho que eu conheci técnicos surpreendentes, né. Tive recentemente a minha última experiência numa empresa, assim, eu nunca vi alguém tão profundo tecnicamente e ele tinha uma posição na empresa que justificava. Eh, mas poxa, quantos você conhece, né? Eu acho que é mais raro, é mais o mercado talvez não esteja tão preparado ainda para essa posição, na minha opinião. E pensando já em encerramento, assim, o que que você, eh, deixaria de recado para o pessoal? Como que você chamaria atenção, assim, que vem na sua cabeça de você direcionar ou dar um conselho para quem está escutando a gente? Acho que calma. Tem muita coisa hoje em dia, tem muito conteúdo, nossa, você consegue entrar em qualquer plataforma, TikTok, LinkedIn, alguma coisa, e aprender alguma coisa de tecnologia. Tem pessoas muito boas, mas é muita informação. Então acho que calma, não precisa aprender tudo. "Ah, eu quero virar cientista de dados", olha aqui, calma, aprende o básico, vai indo, vai fazendo, foca. Eh, e essa questão de, putz, tenta se apaixonar pelo problema. Eu acho que isso faz a diferença, porque ninguém vai conhecer tudo de tecnologia. Tudo, tudo, tudo. Muda toda hora, entra algo novo. Mas quando você tem aquilo como, bagagem, background para tentar resolver um problema, aí aquilo vira ferramenta, né. Então acho que a minha dica para o pessoal que está entrando é essa, assim: "Puta, não larga o técnico", acho que tem a curva de aprendizado: "Ah, mas eu preciso estudar 3 4 anos". Pô, ó, tá certo, faz. Mas o diferencial para mim vai ser o quanto você consegue aplicar o que você está aprendendo para resolver um problema. Ai, que bacana. Bom, Ozes, queria te agradecer, foi um prazer imenso, Eu que agradeço. Obrigado, foi viu. muito divertido, Legal, obrigado, espero ter agregado. muito. Legal. E pessoal de casa, muito obrigado por ter assistido. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar e a gente te espera no próximo episódio.